Olá a todos, você está no Livros e E-Books, eu sou o Carlos, e o Colecionador foi a leitura do mês de setembro do nosso grupo de leitura, né, que é composto por mim, pela Alê Docena, do canal Portão Literário, o Francis Marques Oliveira, do Universo Particular, e a Leila Cardoso, do Livros e Scraps. Que todos os links, lógico, vão estar aí embaixo para vocês também poderem assistir os vídeos dos colegas, né? Eu mostrei aqui a capinha do livro no Kindle, mas não foi aqui que eu li. Eu tenho a edição física, é que ela está encapada. Eu tenho esse livro há muito tempo e eu tinha hábito na adolescência de encapar os meus livros. Vocês vão ver outros dessa coleçãozinha aqui. É daquela coleção Grandes Sucessos, publicado pela editora Abril na década de 80. A história desse livro, ela é bem simples, né? Nós temos apenas dois personagens. É o Frederick Clegg, que é um funcionário público, que ele tem problemas aí de relacionamento, ele tem algum problema social, que ele é muito retraído, ele vive apenas com uma tia e com uma prima paraplégica, e que ele não se relaciona bem com outras pessoas, inclusive no local de trabalho. Então ele tem essa paixão platônica por uma moça, por uma estudante de arte chamada Miranda Clegg, que ele eventualmente cruza com ela em algum evento, em algum local, né? Evento não, porque eles não participam, não frequentam os mesmos locais, mas ele às vezes cruza com ela num banco, né, no correio, e ele é tão apaixonado por ela que ele passa a segui-la e saber tudo da vida dela. Ele sabe onde ela mora, ele sabe tudo sobre ela, o que ela estuda, ele acompanha na faculdade, ele fica vigiando ela em todos os momentos. E ela não tem a menor ideia disso. O que acontece então é que um dia o Frederick ele recebe uma bolada na loteria e ele, com essa possibilidade, né, infinita do dinheiro, porque realmente é muito dinheiro que ele ganha, ele resolve comprar uma casa de campo bem retirada, que tem ainda uns aposentos no subsolo, tipo uma adega, algo nesse tipo. E ele então põe um plano louco em prática. Ele resolve sequestrar a Miranda para que ela possa, né, estando perto dele, conhecendo ele melhor, ela possa vir a ver como ele é uma pessoa interessante e possa acabar se apaixonando por ele. E esse é um livro muito interessante, principalmente pela forma que ele foi construído. Porque ele é dividido em 4 partes, sendo que as 2 primeiras ocupam grande parte do livro, né? Na primeira parte, então, nós vemos toda essa história do Frederick, como ele planeja todo esse sequestro, ele monta o ambiente lá, o porão, que vai ser o quarto de hóspedes da Miranda, tudo do jeito como ele imagina que seja um quarto, né, que ao gosto dela, com muitos livros de arte, com material de desenho, com livros, com discos e com tudo assim que possa proporcionar o máximo conforto possível a ela. Ele às vezes, ele até sabe que socialmente isso está errado, mas ele automaticamente se justifica de que não, que ele não tem, ele não quer tratá-la com violência, ele quer apenas que permitir que ela conheça ele e venha a se interessar, né, por ele. E na segunda parte, nós retomamos a história do início, mais ou menos, né, porque na segunda parte nós temos o diário escrito pela Miranda durante esse período do cativeiro, né, em que ela foi convidada do Frederick. Então, nós vemos a história toda de novo, só que do ponto de vista dela, né? Ela, de início, assustada, ela não sabe aonde ela está, o que foi que aconteceu, e aos pouquinhos, então, ela vai tentando conhecer, assim, sondar, né, quais são as reais intenções do Frederick. E é isso que causa assim, a maior tensão principalmente nessa segunda parte do livro, porque nós vemos que ela, apesar dela saber que ela está ali como prisioneira e que ele a todo momento falar que ele não quer fazer mal a ela, que ele quer apenas conversar e conhecê-la melhor, mas ela fica sempre com aquele pé atrás e ela vai tentando a todo momento
descobrir quais são as reais intenções dele. Ela sempre acha que tem alguma coisa ali por trás, que ele possa vir a fazer alguma coisa desagradável, alguma coisa violenta com ela. Ela também conta muito sobre a sua vida anterior, né? Como é a vida dela. Ela é uma jovem de cerca de 20 anos e ela foca muito no relacionamento que ela tem com um pintor, tá aí em ascensão, que tem o dobro da idade dela. E o curioso aqui é que, da mesma forma em que ela todo o tempo humilha o Frederic porque ele não tem o conhecimento ou a sensibilidade cultural que ela tem, esse pintor, né, o GP, com quem ela se relaciona, faz a mesma coisa com ela. Ele humilha ela de todas as formas, o trabalho dela, ele tenta impor a ela situações, posições políticas. Então ele tem também um relacionamento bastante dominador com ela e ela parece que se sente confortável nessa situação, apesar de muitas vezes ela pensar em terminar e não procurá-lo mais, mas tem algo assim que atrai para esse cara. E depois com o Frederico ela faz a mesma coisa, né? Ela tenta todo o tempo humilhar ele. É um relacionamento abusivo porque é pautado na relação de dominação. Só que o interessante aqui é que, na verdade, os dois são dominantes e os dois são dominados. Porque ao mesmo tempo em que ele, usando a sua força, ele a mantém presa ali, ela com a sua superioridade intelectual, ela também mantém ele, de certa forma, inferiorizado a ela. Ela vê ele realmente como uma pessoa desprezível, sem cultura, sem a menor possibilidade, sem o menor interesse que seja possível de despertar, né, numa pessoa. Ele é uma pessoa realmente totalmente desprovida de atrativo. Ele percebe essa inferioridade cultural e social que ele tem e ele também quer chegar a um denominador comum ali. Ele quer aprender um pouco, então ele tenta fazer com que ela ensine alguma coisa de arte para ele, só que ele realmente não gosta, não é os estilos ali não batem, né? Ele é colecionador de borboletas, por isso o nome do livro, e ele então tem que ela chama de um senso estético horroroso, porque ele tenta fazer beleza com a morte. Ela tenta despertar o interesse dele para pinturas abstratas, e ele não gosta, ele não consegue ver a beleza naquilo. Então realmente tem esse conflito muito grande entre os gostos pessoais de cada um. E o livro vai desenvolvendo esse embate psicológico entre os personagens até o final, que eu achei sensacional. Na verdade, ele tem dois finais, né? Porque tem um anticlímax, que a gente parece ali que é o final, mas mais na frente ele vai ter realmente aí que a gente vai ter um entendimento maior de toda a personalidade do Clegg. E o que é mais legal nesse livro é isso, é que a todo momento o autor consegue fazer com que a gente vá mudando de opinião, a nossa simpatia vá para um ou para outro personagem. Na primeira parte, em que a gente acompanha a narrativa do Frederic, a gente chega até a simpatizar com ele e ver que realmente ele é um cara legal. Então, por que ela não poderia dar uma chance a ele? E na segunda parte, que a gente vê os sentimentos dela, todas as sensações que ela tem, tudo que ela. A vida rica, né, no dizer dela, porque ela é uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, então ela tem uma vida social intensa, ao contrário da dele. Ele, na verdade, ele não tem muito o que modificar na vida dele, ele não sente essa diferença tão grande, né, da vida que ele está levando agora do que da vida que ele levava anteriormente. Mas ela não, ela era uma pessoa bastante livre, bastante com convívio social bem variado, e de repente ela se vê confinada então nesse prisão,
né, apesar de todo o conforto. Então isso realmente ela coloca todo momento para ele que ela é só mais uma borboleta na coleção dele. Em 1965, essa história foi levada para as telas pelo William Wyler, né, que era um grande cineasta, e fez o filme de bastante sucesso com o Terence Stamp e a Samantha Iga, um filme que concorreu a vários prêmios, inclusive Oscars, e em certos aspectos o filme é bem melhor do que o livro. Ele foca, logicamente, menos nessa questão psicológica dos personagens, ele é mais um thriller mesmo, foca mais na história, mas tira também toda essa parte chata das memórias dela, né, da Miranda. A Miranda do filme eu achei uma personagem bem mais simpática, é muito mais fácil você gostar dela no filme, principalmente por causa da atuação excepcional da atriz. E para quem não está fazendo a ligação com o Terence Stamp, um dos papéis mais icônicos dele foi no filme Priscila, Rainha do Deserto, em que ele é um travesti já idoso, que é um dos pontos altos do filme. Os trejeitos dele, a forma como ele olha, os olhares dele, os momentos em que a Miranda humilha ele, a expressão facial dele, ele é um ator assim, bastante versátil, está muito bom no papel. E realmente fazer um filme só com num ambiente fechado, só os dois atores, realmente tem que ser um filme muito bem feito, né? Um diretor bastante competente, para que não se torne uma coisa até caricata. E nesse ponto ele foi magnífico o filme, quem tiver a oportunidade de assistir, eu recomendo. Embora eu não tenha como dizer que é melhor ou não, porque ele é bem fiel, mas em vários momentos ele tem um ritmo melhor do que o livro. O livro tem essa quebrada entre a primeira e a segunda parte, que no filme não acontece. Então quem tiver a oportunidade de assistir, vale a pena. Então essa foi a minha experiência de leitura com o Colecionador. Espero também que vocês assistam os canais dos colegas para ver quais foram as opiniões deles. E indico tanto o livro quanto o filme para quem gosta aí de um bom suspense. Tá bom? Então, espero que se divirtam, que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, tenham a curtida, comentem se já leram ou pretendem ler o Colecionador. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!